Muito boa noite a você, torcedor. Muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você assista. Mas o mais importante é que estamos na Arena Fonte Nova para contar uma história de um jogo que se desenrolou com várias faces. A escalação do técnico surpreendeu a todos. O técnico Rogério Ceni veio com aquilo que ele tinha de melhor e optou por poupar o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, até pelo bombardeio que foi nas redes sociais, em todos os lugares, em cima do jogador. Só vale lembrar, e só para lembrar, é um garoto de 21 anos que está tendo destaque no seu primeiro grande clube. Um clube literalmente de massa. Uma massa que cobra, uma massa que abraça, que empurra, mas que quer ver resultados dos seus atletas. O grande detalhe foi tirar o Lúcio Rodrigues e dar a condição do William José fazer uma partida do início, sem entrar no calor do jogo. Vamos lá, um time com Ronaldo, o Gilberto, o Canu começa a partida, mas sente uma pancada no tornozelo, e aí sai de campo, dando lugar a David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, William José e Eric Pulga. Pois bem, sistema defensivo começou claudicante. Aliás, o Bahia começou claudicante. O Bahia teve exatos 17, 18 minutos que não viu a cor da bola, que não entendeu o jogo, muito menos o que veio fazer na Arena Fonte Nova. E isso foi um pecado quase mortal. Por que quase mortal? Ainda que achemos ruim um resultado de empate, ok, pior seria um resultado de derrota. E olhe que tomar um gol ainda foi lucro para o início tão perdido, tão desorientado do Bahia dentro de campo. E o grande detalhe, o time é o time titular. É o time que conquistou uma vitória histórica no Uruguai, é o time que vem jogando, que conquistou o Campeonato Baiano e que, em sua essência, tem agradado ao torcedor. Rogério botou o que na cabeça dele era de melhor em campo. Ele colocou em campo os jogadores com os quais ele confiava que poderia fazer um jogo, que eles poderiam dar um jogo, onde esse jogo daria não a tranquilidade, mas a garantia de levar os 3 pontos para a cidade tricolor. Lê do engano. Time começa disperso, perdido, desorientado, sem se encontrar. As peças principais do jogo do Bahia, que são desde a construção do Caio Alexandre, a participação do Everton Ribeiro, o auxílio do Jean Lucas, do Juba e do Gilberto, essas peças não se encontraram. A zaga até tentava, mas a saída dava-se de forma lenta. E aí, irmão, como fazer para se reencontrar com a bola rolando? Veio o pecado, veio a punição. Num vacilo, o Bahia não se entende, erra o passe, ao roubo da bola, o cruzamento. E Gabriel, né? De novo, lei do ex. Gabriel vai lá e faz o gol diante da equipe do Bahia. Não comemorou. Mas isso pouco importava para o torcedor. O torcedor mesmo estava pé da vida com o rendimento do seu time. Mas, pasmem, após o gol, o Bahia, pouco a pouco, passo a passo, foi caminhando para se reencontrar, foi caminhando para se organizar, foi caminhando para ter boas jogadas, domínio, ter, enfim, jogadas que pudessem dar ao seu torcedor o alento de que poderia sim empatar e de que poderia virar. Aí vem a sequência, bolas perdidas, passes equivocados, a aceleração que trazia oportunidades para o Bahia, mas que simplesmente não tinham gerado ainda a condição. E aparece quem? Ele, como uma flecha, numa sobra de escanteio, há um novo cruzamento para a área, e quem chega fechando feito um bólido, Eric Pulga. Coloca a cabeça, cuca legal, alcança o empate e dá ao torcedor tricolor o alento de que agora vai.
E parecia que ia. Bahia desperdiça algumas chances e começa a desperdiçar oportunidades. Mas o gol foi perto do fim. Que bom. Vai para o intervalo, vamos ver. Rogério arruma a casa e vai conseguir dar o tom para o time. E isso de fato aconteceu. Rogério conseguiu fazer com que sua equipe, no intervalo, entendesse o que ele queria, corrigisse os seus defeitos e apresentasse melhoria naquilo que já lhe era bom. E aí, o Bahia, logo aos 3 minutos, consegue o gol. O VAR vai lá e diz, tá um fio de cabelo à frente, e por isso anulou o gol do David Duarte. Bahia desperdiça 1, 2, 3, 4, 5, e em dado momento do segundo tempo, parece um time cansado. Parece um time sem o tesão de quem quer virar o jogo, sem o tesão de quem quer dar ao seu torcedor dentro de casa um triunfo aguardado, um triunfo esperado e um triunfo necessário para as pretensões do time dentro do Campeonato Brasileiro. Vieram as trocas essas que fizeram com que, a princípio, o time perdesse um pouco da sua agilidade, não se entendesse logo de cara e, novamente, passo a passo, o Bahia foi se encontrando, foi se entendendo. Mas que pena que o Kaique que a gente viu entrar em um fogo só no Bavi, em um fogo só contra a equipe do Santos, em um fogo só contra a equipe do Nacional, não entrou. Disperso, lento, driblou mas poderia ter tentado mais dribles, poderia ter tentado mais vezes fazer a diferença com aquilo que ele tem de melhor, o 1 contra 1. Cauli, bons passes, boa visão de jogo, achou umas 2 chances onde esbarrou no sistema defensivo. Arias, que entrou no lugar de Gilberto, que fez uma bobagem, dar um bico no Yuri Castilho, saiu do jogo, mas o Arias entrou bem, achou 2 grandes chances e ambas esbarraram. Uma na defesa, outra na zaga. Eric entrou bem, deu tom, e Pulga seguindo fantástico, puxando, criando, tentando. Mas, meu querido público, meus queridos torcedores, William José não ajudou. William José não colaborou. Ele fez um jogo para jogar na lata do lixo? Não. Mas para o que ele pode contribuir, para o que ele pode ser, para aquilo que ele pode entregar dentro de campo, ficou aquém, mas muito aquém daquilo que a gente precisava e daquilo que a gente espera. Que pena que o William José não esteve em campo a servir o Bahia com toda a qualidade que a gente sabe que ele pode contribuir. Poucos pivôs, poucas paredes, mas no fim, uma seleção de passes equivocadas. Uma seleção de passes que não ajudou. E aí, o resultado final não agradou. Torcedor sai triste, sai decepcionado e agora o Bahia tem 3 jogos pelo Brasileirão. Esse contra a equipe do Mirassol, que já foi história passada. O próximo na quinta-feira contra o Cruzeiro. E na próxima segunda, feriado de Tiradentes, aqui mesmo na Arena, diante do Ceará. Vamos ver se nas próximas partidas o Bahia consegue encontrar aquele futebol que estava apresentando e que hoje ficou devendo e não trouxe um resultado positivo.